Ezequiel capítulo 32. Cântico fúnebre pelo faraó. Então, no primeiro dia do 12º mês do segundo ano do nosso cativeiro, a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: Ó querido filho do homem, levanta um cântico de lamento pela vida do faraó, rei do Egito, e clama aos egípcios. Era semelhante a um leão muito forte e altivo entre todas as nações. Todavia, te pareces mais com um grande crocodilo, um monstro nos mares, contorcendo-se em seus ribeiros, agitando e lameando as águas com suas patas. Portanto, assim dizia Yahvé, o soberano Deus: Eis que estenderei a minha rede sobre ti por intermédio de uma multidão de povos, e eles se puxarão para fora das águas até a praia. Então te jogarei sobre a terra e te deixarei em campo aberto, e farei com que todas as aves de rapina pousem sobre o teu corpo, se fartarão das tuas carnes os animais de toda a terra. Espalharei as tuas carnes sobre todos os montes, e encherei os vales com os teus restos. Encharcarei a terra com o teu sangue. Todo o caminho pelo qual andas estará ensanguentado. Dos montes, as correntes e ribeiros, tudo ficará cheio de ti. Quando eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não mais refletirá sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as apagarei sobre ti, e trarei escuridão sobre a tua terra. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que afligirei o coração de muitos povos quando provocar a tua destruição e te levar para o cativeiro entre as nações, para terras estrangeiras que não conhecestes. Farei com que muitos povos fiquem atônitos ao ver-te e saber a teu respeito. Os reis desses povos ficarão arrepiados de pavor quando eu brandir a minha espada diante deles. Assim, no dia da tua queda, cada um deles ficará horrorizado ao contemplar o teu estado, e temerão por suas próprias vidas. Pois assim declara Yahvé, o Senhor Deus: Eis que a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo ao fio da espada dos valentes, os poderosos e cruéis das mais impiedosas nações. Eles se encarregarão de extinguir a soberba do Egito, e toda a sua população será derrotada. Exterminarei todo o rebanho próximo às águas, as quais não serão mais agitadas pelo caminhar das pessoas, nem turvadas pelos cascos dos animais. Em seguida, deixarei que as águas se assentem, e farei os seus ribeiros fluírem como azeite. Oráculo de Yahvé, o Senhor: quando eu deixar toda a terra do Egito arruinada e despojá-la completamente de tudo que nela existe, quando eu mesmo abater todos os que ali habitam, então eles entenderão que eu sou Yahvé, o Eterno. Esta é a canção de lamento que se entoará. As filhas das nações declararão esse poema de pesar pelo Egito e por todo o seu povo. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Novo lamento pela ruína do Egito. No 15º dia do mês do 12º ano veio a minha palavra de Yahvé, o Senhor, nesses termos: Ó filho do homem, levanta um cântico de lamento pelas multidões do Egito, e também a ele e as suas filhas. Faze-as baixarem ao Sheol, a sepultura, as regiões inferiores da terra, juntamente com todos aqueles que descem a cova. E dize ao povo: porventura mereces mais favores que as outras nações? Ora, sendo assim, desce e deita-se também junto aos incircuncisos. Eles cairão no meio dos que foram mortos ao fio da espada. Eis que a espada está preparada, arrastai, pois o Egito com toda a sua multidão. Do interior do Sheol, da sepultura, os valentes e poderosos líderes receberão o Egito e todos os seus aliados, dizendo: Eis que eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos ao fio da espada. A Assíria está ali mesmo com todo o seu exército. Hoje ela está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, uma multidão que tombou ao fio da espada. Os seus sepulcros foram lançados numa cova ainda mais profunda, e o seu exército jaz em volta do seu túmulo.
Todos quanto haviam espalhados terror na terra dos viventes estão mortos, caídos mediante os golpes aniquiladores da espada do juízo. Ali está Elão com toda a sua gente ao redor do seu túmulo. Eis que todos eles estão mortos, tombaram pelo poder da espada e desceram incircuncisos ao mundo dos mortos e levaram a sua vergonha para debaixo da terra. Foi reservado um lugar de repouso para Elão entre os mortos, juntamente com todos os seus bandos em volta do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada por haverem causado terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que baixam a sepultura, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão também ali, com todo o seu povo ao redor de seus sepulcros, todos eles incircuncisos, mortos ao fio da espada, porquanto foram responsáveis por grande terror na terra daqueles que estão vivos. Porventura não jazem com os outros guerreiros incircuncisos tombados que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram colocadas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o temor causado por estes guerreiros tenha percorrido toda a terra dos viventes. Contudo, tu serás abatido no meio dos incircuncisos e estarás com os que foram mortos ao fio da espada. Ali está Edom com seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram exterminados ao fio da espada. Estes estarão com os circuncisos e com os que vão para debaixo da terra. Ali estão também os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos. São humilhados por causa do terror que causaram com o poder que detinham em suas mãos. Eles jazem circuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com todos os que descem a cova. Assim, o faraó e todo o seu exército os contemplarão e se consolarão. O próprio faraó e seus muitos guerreiros se confortarão tendo em vista todos os que sucumbiram ao fio da espada. Palavra do Senhor, o soberano Yahvé. Ainda que eu tenha feito espalhar o terror na terra dos seres vivos, o faraó e todo o seu povo morrerão entre os incircuncisos, com os que foram exterminados à espada. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 33. O dever do verdadeiro profeta. Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o shofar, que é a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte, porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do shofar, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpada da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o shofar, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser: aquele que tem o prazer no pecado, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não pregarás a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que esse ímpio morrerá envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por essa morte.
o santo e justo juízo de Yahvé. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando que estás comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros, como então poderemos ser salvos e viver? Então lhe orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por esse motivo, ó querido filho do homem, dize aos teus compatrícios, o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência, assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho, e se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhum das suas obras de justiça será levado em conta. Não me lembrarei mais das suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este, que deixou de ser ímpio, restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam a vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentaram, o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho desse povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar da sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá, mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, a casa de Israel, dizei, o caminho de Yahvé não é certo e direito? Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Os motivos da queda de Jerusalém. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém e, conseguindo chegar a mim, exclamou, eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé estivera sobre mim, e ele fez com que a minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Assim a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então, uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim dizendo, ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar, Abraão era tão somente uma só pessoa e, entretanto, possui essa terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai e dize-lhes, assim declara Yahvé, o eterno soberano, considerando que costumais comer carne com sangue, erguei os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue, ainda imaginais que recebeis a terra como vossa propriedade? Confiais em vossas espadas, cometeis abominações e cada um contamina a esposa do seu próximo, e ainda acreditam que tem o direito de possuir a terra? Sendo assim, isso lhes dirás. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra em um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar
te abandonam por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. O verdadeiro profeta de Deus. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa, perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde, ouvi a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca, eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Por este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles.